Bom dia, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês, que cada um não esteja ficando mais estressado ainda, preocupado com o Enem, com provas e concurso e final de ano, né? É uma coisa complicada para acontecer com o terceiro ano do ensino médio, porque a gente já tem todas as tensões próprias do ano, né? A preocupação com os conteúdos, com a conclusão, com formatura e com tudo. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode, né? Como a gente não pode mudar a realidade que a gente está vivendo, vamos tentar adaptar para a melhor maneira possível, né? E eu não vou deixar vocês na mão de forma nenhuma, e a gente vai tentar fazer tudo que for possível para clarear a cabecinha de vocês com relação à dissertação argumentativa, que é o assunto que a gente começou a trabalhar. Eu tinha elaborado 3 pequenos vídeos anteriores, né? Dividindo a dissertação argumentativa por tópicos, né? Só que aí agora eu estou visualizando que existe uma maneira mais prática de trabalhar isso para vocês que estão distantes de mim. Porque os primeiros 3 vídeos que eu tinha elaborado, né, eles estavam muito, como é que eu vou dizer? Não é só que são amadores estavam e vão continuar. Eu quero dizer o seguinte, existe um recurso agora que a gente pode estar usando para facilitar que vocês, além de ouvirem o que a gente está falando e lerem, mesmo com efeitos de vídeo e tudo, que a gente possa estar mostrando, né, uma sequência de explicações bonitinha, arrumadinha, escrita, né, elaborada, e que pode ser o mesmo material que a gente vai enviar em PDF. Então vai ficar uma coisa bem mais harmônica, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né, que eu tinha feito nos 3 vídeos, só que aí eu vou fazer agora com esse recurso, gravando a tela do computador, com as explicações elaboradas, devagarinho, de forma que a gente possa passar pelas explicações e ajudar vocês dentro daquilo que for possível, né, dessa limitação de distanciamento, tá ok? Então, eu vou pedir para vocês bastante atenção, vocês vão receber a cada vídeo, vocês vão receber a apostila daquele vídeo, tá ok? Bem arrumadinha, e que a gente vai conversar justamente de acordo com o que foi elaborado na apostila, tá ok? Então eu preciso muito de vocês também, para que a gente possa tentar fazer o melhor trabalho que for possível, para que vocês alcancem, em questão não só de conteúdo, mas de qualidade, aquilo que a gente já iria trabalhar com vocês, tá bom? E eu preciso muito de vocês. Presta atenção no vídeo aí, por favor. O que nós vamos ter aqui no início? Então, vamos dividir, né, em dissertação argumentativa parte 1 e dissertação argumentativa parte 2. Na parte 1, né, nós vamos anotar o quê? Nós vamos lembrar do que a gente conversou, desses 2 verbos principais, dissertar e argumentar. Então, a dissertação, gente, dissertar é uma ação de quê? De expor algum assunto de modo sistemático, abrangente, profundo, oralmente ou por escrito, discorrer, comentar, né, defender. E aí a gente vai ter na arte de dissertar, além disso tudo aqui, a capacidade de defender um ponto de vista, né, de aprofundar um ponto de vista, ok? Então vamos lá. Então, dissertar, em resumo, seria defender uma ideia, como a gente falou, só fixando aqui. E aí a gente tem o argumentar, né? Que é apresentar fatos, ideias, razões, lógicas, né? Provas e etc. que comprovam uma afirmação ou uma tese. Então, se você tem uma ideia e você quer argumentar, você vai apresentar fatos, né? Ideias e razões lógicas. Não adianta você comentar apenas porque você acredita ou porque você acha que funcione. Tem que ter informações, né, que sejam de embasamento teórico, né, comprobatório, né, que comprovem. Então, vamos lá. Então, argumentar, em resumo, seria apresentar informações para reforçar uma ideia. Então, aqui a gente já falou que dissertar, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter esta ideia principal, né? Como a gente comentou aqui. E argumentar, você vai apresentar informações para reforçar essa ideia.
Aqui, gente, a gente está vendo um esqueminha muito importante de como vai se organizar a dissertação argumentativa. Então, primeiro, né, eu vou ter um tema, de dentro deste tema vai sair o assunto e de dentro do assunto a minha tese, ok? Então, a gente vai perceber que a banca vai te apresentar um tema, esse tema você vai enxugar o assunto de dentro deste tema e deste assunto que você identificou, você vai criar a sua tese. Então vamos ver o que cada um desses separados aqui. Tema, como eu costumo dizer, né, é um problema que será exposto para discussão. O assunto que vai sair de dentro do tema é um fato central abordado dentro deste tema. E a tese, que vai vir depois disso tudo, a ideia principal sobre o assunto proposto, que é uma ideia sua, né, personalizada, é algo que você acredita. E aí, vamos lá, ver algumas dicas para criar uma tese. Primeiro, né, gente, eu tenho que analisar o tema proposto de forma crítica. Vou me questionar, né? Vou fazer algumas perguntas sobre esse tema. Depois, eu vou listar mentalmente várias possibilidades de discussão sobre o assunto. Se o tema vai me propor um assunto central, então eu vou começar a pensar, né, várias possibilidades de discutir esse assunto. E o principal de todos, entender o que você realmente acredita e gostaria de mostrar sobre o assunto que você identificou. Então, quando você faz esse passo a passo, você vai criar a sua tese, que é a sua ideia principal sobre um determinado assunto que veio de dentro de um tema. Certinho? E agora a gente vai ver o seguinte, para criar argumentos. É o que a gente falou aqui, não é difícil, né? Uma vez que você já enxugou o assunto, já enxugou o tema, já desvendou o assunto e já identificou qual é o seu ponto de vista, qual é a sua ideia principal, agora a gente vai criar argumentos, que é para reflexão, né? Que só vão existir com uma função de reforçar a sua ideia. Então, como é que a gente vai criar argumentos? Analisar informações que comprovem o seu ponto de vista. Legal, né? Você vai procurar informações que comprovem a sua tese, que é a sua ideia principal. Pensar na sua ideia principal por mais de um ângulo. Espera aí, se eu acredito nisso, eu vou começar ali a pensar, né, de várias maneiras diferentes, de quantas maneiras diferentes eu posso estar defendendo, eu posso estar vendo realmente a minha ideia principal. E a principal, gente, escolher os caminhos pelos quais seja possível enriquecer, sustentar e convencer alguém sobre o seu ponto de vista. Aqui é que realmente a gente tem a definição de argumento. São caminhos que eu irei escolher para quê? Para validar o meu ponto de vista, ok? E aí, como que vai funcionar a estrutura do primeiro parágrafo para quem está se lembrando? O primeiro parágrafo eu terei, primeiro, a tese, eu vou colocar ali no início a minha ideia principal, depois o meu primeiro argumento, né, o meu primeiro caminho para convencer alguém sobre esta tese, e depois o meu segundo argumento, né, que também tem a mesma função do primeiro. É um segundo argumento diferente, é um outro caminho para também reforçar a minha tese, que é a minha ideia principal, ok? E aí, gente, eu coloquei aqui como exemplo uma realidade que a gente está vivendo. Digamos que uma banca tivesse proposto um tema bem complexo, bem amplo, sobre tudo que a gente está vivendo com relação ao Covid-19, ao coronavírus, né, o novo coronavírus, a pandemia e tudo isso que a gente tem ouvido falar sobre isolamento, quarentena, distanciamento social. Digamos que ela tem me proposto um tema enorme e eu consegui enxugar que o assunto principal é a pandemia, é o contágio pelo coronavírus. Beleza. O que eu vou fazer? Eu criei aqui sobre
todo o assunto abordado, eu criei um ponto de vista para que eu vá defender. A minha ideia principal, a que eu escolhi neste momento é: a pandemia mostra a fragilidade da nossa sociedade civilizada. A gente hoje tem tanto, digamos que eu queira pegar nesse ponto fraco aí da sociedade, que foi pega, digamos assim, no seu ponto fraco. E aí, depois que eu identifiquei que a minha tese é essa, eu quero agora 2 argumentos que venham a reforçar a minha tese. Então, eu vou pensar o seguinte, olha, como exemplo, o primeiro argumento: além de um problema social, a Covid-19 revelou comportamentos que desafiam o senso de humanidade. Ou seja, gente, com esse argumento aí, com a ideia de falar sobre os comportamentos humanos, alguns comportamentos que eu não considero muito válidos e muito humanos, digamos assim, eu quero confirmar, que a pandemia mostra a fragilidade da nossa sociedade civilizada. E aí, vamos para o meu segundo argumento. Também tem que ter o mesmo objetivo, tá, gente? De reforçar a minha tese. Vamos lá. No segundo argumento, eu vou trabalhar a seguinte ideia, Eu vou reforçar a minha ideia principal com a seguinte base: constatar a crise também instalada em potências econômicas reconhecidas nos faz questionar a eficiência de sistemas governamentais diversos. Ok? Aqui, eu já vou fazer o quê? Eu vou reforçar essa fragilidade da nossa sociedade civilizada, apontando também, a crise instalada em potências econômicas. Também está no mesmo campo semântico aí, na mesma ideia de fragilidade, de ponto fraco. Tá bom, gente? Só efeito de exemplo. E aí, como que ficaria meu primeiro parágrafo estruturado com esses 3 tópicos, que são, o primeiro, a minha tese, o meu primeiro argumento e o meu segundo argumento arrumadinhos, formando o meu primeiro parágrafo. A pandemia mostra a fragilidade da nossa sociedade civilizada. Além de um problema social, a Covid-19 revelou comportamentos que desafiam o senso de humanidade. Constatar a crise, também instalada em potências econômicas reconhecidas, nos faz questionar a eficiência de sistemas governamentais diversos. Então, aqui eu já tenho todo o esqueleto de tudo que eu vou precisar fazer depois. Porque, como vocês sabem, todos os demais parágrafos vão sair daqui.